Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Regina Mello, ela que é médica, vai estar falando hoje sobre como é que você pode aí melhorar a sua saúde através da meditação. Ela também é super expert em estresse e outros assuntos maravilhosos. E a gente vai estar conversando sobre saúde, que é realmente aquilo que nós mais precisamos preservar, que é a principal fonte de abundância na nossa vida hoje, é a saúde física, mental e emocional na família Pax. Porque se nós não estamos desfrutando de saúde, não resolve ter as outras coisas. E principalmente nesse momento aí tão diferente que nós estamos vivendo, a partir das energias de todos os seres e de todas as irradiações da Mãe Terra e da Mãe Natureza. Vamos dar boas-vindas para a doutora Regina, que está entrando aí para a gente levar um super bate-papo na irradiação desse nosso novo momento. Ei, bem-vinda, tá boa, Regina? Tudo bom, Carmen? Como é que você está? Tudo bem? Prazer estar aqui. Gratidão aí pelo convite. Gratidão aí por tudo, como sempre. Você sabe que a gente adora fazer parte da família Parques. A gente ama muito todo mundo aí. É muito gostoso poder estar junto e conseguir acertar nossas agendas, né? Por ser super ocupada, eu também. Mas estamos aqui, isso é o que interessa. Mas graças a Deus, tanto você quanto eu estamos trabalhando muito, né? Porque assim a gente nem percebe o tempo passar, né? Na realidade é bem isso que está acontecendo, né? E o tempo está mais curto, inclusive, né? Então, Tá. como é que você está sentindo aí? Já são muitos dias, né? As principais empresas internacionais estão fechadas há 400 dias. Quem faz show, quem faz, enfim, trabalha com entretenimento, etc e tal. E como eu estou também na área de turismo, né, eu vivo recebendo, eu acabei de ler um e-mail nesse assunto, por isso mesmo que eu estou comentando agora. Nem eu tinha me dado conta que já são mais de 400 dias, né? Eu não É bastante, é. mas para quem, porque eu estou rezando todo dia, estou no lar, etc., estou sentindo as pessoas, eu continuo com a energia espiritual. Mas eu fico imaginando o mundo, entre aspas, normal, né? Que realmente foi pego de surpresa, né? Ficou todo mundo congelado. É, mudou totalmente, né? Estou aqui mais de um ano sem ir no meu consultório, estou atendendo todo mundo virtual, sem trabalhar na empresa, que eu trabalho de manhã também fazendo tudo virtual. As oficinas de meditação que eu fazia presencial, todas passaram a ser online também, e a gente está fazendo tudo online, só não consigo fazer minha acupuntura online, né? Mas de resto, as consultas de homeopatia, de medicina comportamental, as terapias, tudo está sendo online. Então, no começo foi bem difícil, porque eu não estava acostumada, eu estava acostumada com presencial, né? Nunca tinha feito home office. E agora é isso, né? A gente está aqui para desenvolver, acho que a pandemia é exatamente isso. Ela trouxe a coisa de você interiorizar, de você se reinventar, né? Acho que foram várias coisas aí que durante a pandemia a gente teve que aprender, inclusive gerenciar aí estresse, ansiedade, uma série de coisas que a gente tem tido uma demanda bastante grande aí de pacientes, né, reclamando e tal. Então, eu acho que é isso, porque aumentou muito, né? Uma pesquisa que eles fizeram recente, com 17 mil pessoas, 86% estavam com ansiedade, 50% começaram a desenvolver sintomas de estresse pós-trauma, como se fossem mesmo aquelas pessoas que foram para a guerra, que têm crises de ansiedade repentina, terror noturno, não consegue dormir, fica lembrando sempre do mesmo assunto, e 15% desenvolveram depressão. Então, é bastante, né, Carmen? A gente É muita coisa, então a gente tem que usar desses recursos, né, para tentar ajudar as pessoas. Eu me sinto assim, uma pessoa abençoada de poder linkar exatamente a área da medicina com a área espiritual, né? Então, dentro da medicina comportamental, a gente tem esse espaço, né? Então a gente usa como ferramenta terapêutica, a gente usa o relaxamento, a gente usa a respiração, a gente usa a meditação,
usa também o biofeedback, que a gente nem tem conseguido fazer atualmente, porque são aqueles sensores que a gente põe no dedo e liga no computador, mas as práticas com respiração, com relaxamento e com meditação, elas mudam completamente o nosso cérebro, a nossa fisiologia e com isso o nosso comportamento. Então, acho que isso que é legal mostrar para as pessoas, e por isso que eu falei, vamos bater um papo falando um pouquinho disso, de quais os efeitos que essas práticas meditativas e de respiração e de relaxamento têm no nosso corpo, porque a maioria das pessoas imagina que, eu relaxo e me sinto bem, na verdade não é isso. Todas essas práticas, elas são um treinamento neurocognitivo, na verdade. Hoje em dia, dentro da medicina comportamental, a gente diz isso. Além de, lógico, trabalhar o fator espiritual, que é fundamental, que eu acho que é o primordial, mas a gente está precisando de resultados físicos também, né? Então, essas técnicas todas, elas tomaram um vulto maior, porque as pessoas têm procurado mais essas técnicas, e antigamente essas técnicas de meditação, de respiração, elas eram muito mais ligadas aos países orientais, aquelas tradições, ao budismo, ao yoga, ao hinduísmo e tal, e as pessoas aqui do ocidente eram um pouco céticas, né, achavam que, isso é besteira e tal. A partir dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, os médicos e os neurocientistas, eles começaram a perceber e começaram a estudar esses fenômenos, né? Então, a gente tem trabalhos lá que foram iniciados lá em Harvard, pelo Dr. Benson, mais ou menos nos anos 80, onde ele viu aqueles yogis que faziam yoga sentado no meio da neve, e que eles estavam lá e que o metabolismo, a temperatura corporal permanecia estável, eles não morriam congelados, e eles conseguiam, né, controlar o batimento cardíaco, conseguiam controlar a respiração, e eles começaram a estudar para ver realmente o que acontecia, né, como que eles conseguiam esses resultados. E aí começa-se a estudar a neurociência, né, dos yogis, da meditação, e aí sim que a gente pôde incorporar essas técnicas dentro da medicina, e hoje em dia a gente medica e fala para os pacientes meditarem também como um remédio mesmo, né? Aí pensando mesmo a parte física, né? Então, isso é muito legal, porque a gente tem embasamento científico para recomendar, né? Eu, lógico que já usava isso antes, né? Não precisaria dessa convicção científica, mas a gente sabe que a medicina, né, do Ocidente, eles são baseados muito em ciência, em pesquisa, e você tem que ter alguma coisa palpável para as pessoas divulgarem as técnicas e incorporarem. E hoje em dia, a atenção plena, né, que é o mindfulness, as técnicas de meditação, de respiração, de relaxamento, são muito usadas, né, para tudo isso, para tratar várias doenças. Vamos comentar aqui todas as doenças que a gente pode usar essas técnicas para melhorar a nossa saúde, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Não, e é muito bom, porque meditação, graças a Deus, muitas pessoas estão adotando a prática da meditação realmente para ter uma conexão de inspiração, uma conexão com o sagrado, e é muito bom que a medicina comprove o bem-estar causado por esses momentos de paz, por esses momentos de prestar atenção na respiração e outras técnicas mais, né? Porque no final, mesmo agora nesse processo de pandemia e de isolamento social, eu acredito que o que está salvando, entre aspas, a maior parte das pessoas encarnadas é justamente essa prática de fé e a meditação, o silêncio, porque todo mundo passando por desafio pequeno, médio, grande, cada um de acordo com as lições que tem que aprender. E o que dá aquela paz interna é quando a gente realmente se desliga por alguns minutos e medita, ou reza, ou vai buscar uma resposta, enfim, intuitiva, ou num oráculo, ou numa prática devocional, né? Como é que estão sendo as pessoas, desde que... Dona Vera da Bahia, beijo, querida, acabou de entrar aí. Como é que você está sentindo as pessoas, Regina,
nesse processo agora de 2021, né? Daqui a pouco já acabou o mês de abril, né? Porque está indo assim, né? Tá muito rápido. Muito. Imagina, o Vesak já é daqui 3, 4 dias, né? Então, é uma energia super forte. Eu quero acreditar que vai estar potencializando muitas bênçãos maravilhosas, né? Para todos nós como humanidade, independente de quem acredita em quê e qual é a prática espiritual de cada ser humano encarnado. Mas como é que você está sentindo no ponto de vista seu aí, dessa irradiação como médica? Eu acho que as pessoas, no começo as pessoas resistiram bastante, né? Lógico, as pessoas não gostam de ficar em casa, não gostam de perder a sua liberdade de ir e vir e tal, mas com o agravamento da pandemia, né, a gente vê que as pessoas, algumas se conscientizaram um pouco mais e estão tentando fazer a lição de casa, mas você precisa ter realmente esse contato, né, interior com você, para você conseguir fazer essas mudanças, porque não foram mudanças simples, né? A gente teve que mudar as rotinas, mudar a forma de se relacionar, de conviver, cuidar muito mais da saúde, do sono, e tudo, né, passou a ser feito dentro de casa, em lugares mais restritos, então tudo isso gerou muita ansiedade, muito estresse, e quem realmente acabou indo procurar essas técnicas teve esses benefícios aí de conseguir ficar mais tempo, né, e conseguir aceitar, porque eu acho que essa pandemia, ela veio ensinar várias coisas, né, Carmen? Eu acho que assim, acho que as lições são vastas, né? Primeiro, a gente tem que entender que a pandemia fez a gente perceber a nossa interdependência, né? Que um depende do outro, que a gente depende da natureza, dos animais, da mãe terra, tal. Eu acho que quem não caiu essa ficha não é porque não percebeu direito. Outra coisa é esse foco um pouco mais da espiritualidade, as pessoas por estarem mais sensíveis, estarem tendo perdas, perdas de entes queridos, perdas de trabalho, um monte de perda aí, as pessoas acabaram recorrendo mais para esse lado espiritual, né, esse lado mais sutil da vida. Também houve um aumento do conhecimento, né? Se você for ver o que a gente aprendeu nesse ano, meu Deus do céu, né? Você vê que todos os lugares são lives, a gente passou a entender muito mais sobre ciência, sobre saúde, sobre vírus, sobre uma série de coisas que antigamente a gente quase não falava disso, e agora, lógico que passou a ter muito mais foco nisso, né? Outra coisa é a aceitação, a gente teve que aprender e trabalhar muito a aceitação, né? Porque a gente era muito assim de transtorno à frustração, não posso fazer o que eu quero, eu fico bravo e tal, e aí tem que entender que você tem que aceitar, que você tem que conviver com isso e não tem muita escolha. A resiliência também, então assim, acho que a gente teve que trabalhar tanta coisa que as pessoas, eu acho que elas estão um pouco melhores, né, entre aspas, um pouco mais conscientes de que somos todos um e que o meu comportamento vai interferir em todo o planeta, né, em todos os lugares. Você vê uma pessoa que foi lá e se alimentou de um morcego que estava contaminado, parecia que era uma coisa tão simples, né, e gerou a disseminação do vírus e o planeta inteiro foi contaminado. Então, como que a ação, né, aquela história, a borboleta bate a asa lá num lugar e dá um furacão no outro lugar. Então, as pessoas estão tendo exatamente a vivência disso, né? Então, eu acho que esses aprendizados, eles vão ficar, se Deus quiser, né? A pandemia, se Deus quiser, acaba, e esses ensinamentos vão continuar, vão permanecer, e o ser humano, infelizmente, teve que ser pela dor, não pelo amor, vai se tornar, né, um pouco melhor e mais conectado com a sua essência, com o seu divino, né? E cada um tem que assumir responsabilidade, né? Perante o que pensa, faz, escolhe. Olha, algumas pessoas aqui, em primeiro lugar, estavam elogiando você como médica. Muito obrigada. Herda saudades, excelente médica, uma pessoa muito especial na minha vida, gratidão por tanto aprendizado. Aí, opa, ateliê, Muito bom. o ateliê Marídias também, é isso mesmo, excelente médica. Então, estão te elogiando. Muito bom. O pessoal da equipe, a Júlia, a Giovana e a Rita, estão perguntando: que exercício meditativo podemos fazer para a crise de ansiedade
E para quem tem síndrome do pânico, como faz? Então, eu gosto muito da respiração como âncora meditativa, né? Então, eu fiz todos os meus trabalhos quando eu faço, eu sempre estudo bastante a respiração como âncora para a gente focar a meditação. Então, como a gente falou, a meditação, ela para nós dentro da medicina, ela tem que ser um treinamento mesmo, né? Não adianta eu falar assim, falaram que meditação é bom, vou meditar hoje e vou ver daqui 5 minutos como é que eu estou, se resolveu todos os meus problemas. Lógico que não vai resolver, ela depende da constância, da prática, por quê? Como um treinamento neurocognitivo, que tem consequências fisiológicas e comportamentais, eu tenho que criar um caminho dentro do meu cérebro para aquilo acontecer. Né, usar da neuroplasticidade, que a gente chama na neurociência. Então, isso significa que todo o caminho neurológico que eu faço, muitas vezes, meu cérebro entende que eu estou precisando daquela via neurológica, e aí ele aumenta o número de neurônios e aumenta a conexão de um neurônio com o outro, e aquela via se estabelece. E aí, rapidamente, eu faço aquela atividade. Então, como a maioria das pessoas tem uma mente muito catastrófica, né? A gente já comentou aqui que a gente tem 60, 80 mil pensamentos por dia e que a grande maioria deles, 60%, geralmente são pensamentos negativos, catastróficos. Isso significa que a gente faz neuroplasticidade nos circuitos negativos e não nos circuitos positivos. Então, a gente vai produzir muito neurotransmissor de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina. Já serotonina, endorfina, tal, eles estão um pouco menos produzidos aí dentro de um cérebro, né, das pessoas normais, aí, medianas. Então, assim, o que a gente precisa para reduzir o estresse e a ansiedade na verdade, primeiro, parar de usar os circuitos que geram estresse e ansiedade. Então, começar a olhar um pouquinho mais para a tua mente, o que você está pensando, quais os filmes que passam na tua mente, o que você sente, porque tudo isso, principalmente o pensamento, ele vai ser o start aí do caminho neurológico que você vai fazer e do tipo de neurotransmissor que você vai produzir. Então, a meditação, ela serve exatamente para isso também, para eu parar um pouquinho, fechar meus olhos, relaxar e focar na minha respiração, por exemplo. Eu posso usar como âncora a minha respiração. São infinitas as âncoras, mas a da respiração eu gosto bastante. Na hora que a gente tenta fazer isso, você vai ver que a tua cabeça pensa quase que o tempo inteiro, né? E geralmente pensamentos mais ansiosos, mais preocupados, tal. Então, só de você parar e tomar consciência disso, já é bastante terapêutico, porque a gente não consegue mudar nada que a gente não tenha consciência. Então, primeiro eu tenho que ter consciência que eu tenho aquele tipo de padrão mental, para depois fazer as mudanças e conseguir os objetivos que eu quero. Então, como meditação, que a gente usa tanto para paciente com pânico, paciente com transtorno de ansiedade ou depressão, é exatamente isso, é você sentar com a coluna reta, ombros para trás e para baixo, deixar as mãos sobre as suas coxas, ou se quiser fazer algum mudra, algum gesto com as mãos, mas mantendo as mãos relaxadas, fechando os olhos. Se quiser voltar o olhar aqui para o ponto entre as sobrancelhas, pode ser também, e aí você vai focar a sua atenção na sua respiração. Então, sempre respirando pelo nariz, tanto a inspiração quanto a expiração. E quando você inspirar, você deixa a sua barriga sair um pouquinho para fora. Quando você expirar, a barriga para dentro. Inspirou, barriga para fora. Expirou, barriga para dentro. E aí você vai ficar, durante o tempo que você resolver meditar, 5 minutos, 10, 15, 20, você vai ficar focando a sua atenção na respiração. Então, a respiração ela é uma âncora maravilhosa, primeiro que ela faz parte, né, a respiração faz parte do controle aí do sistema nervoso autônomo, então a gente vê que quando a gente está muito ansioso,
a respiração fica rápida e mais alta aqui. Quando a gente está mais tranquilo, a respiração fica mais abdominal e menos frequente. Então, a respiração ela é uma âncora maravilhosa, porque quando a gente faz respirações lentas, a gente acaba desativando o nosso sistema nervoso simpático, que é o que produz cortisol, adrenalina e tal, gerando um estado interior de mais tranquilidade, de mais calma, de paz, né? Então, para as pessoas que têm ansiedade e pânico, a gente usa essa técnica mesmo, de fazer, de preferência, 2 vezes por dia. Então, pode ser de manhã, logo que você acorda, e pode ser à noite, antes de dormir, né? E por que a gente recomenda nesses 2 horários? De manhã, porque o inconsciente coletivo está um pouco mais tranquilo, e a sua mente também está um pouco mais tranquila, então é mais fácil fazer meditação de manhã. E à noite, para você fechar todas as gavetinhas mentais que você abriu aí durante o dia, perceber teu corpo, a tua mente, relaxar as partes, né, mais tensas, mais contraídas e conseguir ter um sono reparador, porque o sono reparador também faz parte aí dos pilares da saúde e do bem-estar. Então, junto com a meditação, você tem que também ter uma noite de sono reparadora, tal, para você conseguir ter uma melhor saúde, um melhor, né, estado de ser aí. Então a gente recomenda isso, mas a gente sabe que é difícil, né, Carmen? Por que é difícil, na verdade? É difícil porque o nosso cérebro, ele tem algumas motivações, tá? E principalmente o que motiva o nosso cérebro a tomar alguma ação são as coisas, as necessidades básicas. Então, seu cérebro tem motivação para comer. Falar em comer um chocolate, uma coisa, 2 palitos, estou super disposta. Para dormir, então quando você está com sono, aconteça o que acontecer, gente, eu tenho que dormir, tchau, estou indo. Para as necessidades fisiológicas, fazer um xixi, o número 2, tenho que ir, tchau, pessoal, estou indo. Para namorar, né, então para fazer sexo também, porque faz parte aí da preservação da espécie. Para ajudar pessoas, também a gente percebe através de estudo que o cérebro tem motivação para isso, e por incrível que pareça, Carmen, um estudo mostra que para jogar videogame também, não sei porquê, mas para jogar videogame o cérebro também faz qualquer negociação para conseguir isso, principalmente em crianças e adolescentes. Então, tudo que for fora isso, o cérebro vai procrastinar. E depois eu vou. Ah, não, tem que fazer exercício. Ah, tá bom, vou dormir mais um pouquinho, depois eu vou. Tem que meditar. Ah, tá, depois eu vou. Então, assim, se você fosse programar para acordar de manhã para meditar, o que tem que fazer? Tem que primeiro colocar o celular ou o despertador longe da cama, para você ter que acordar e tá lá tocando, você tem que levantar. E 1, 2, 3 e vamos meditar. Porque se for esperar dar aquela super vontade, você não vai meditar nunca. Porque você está competindo com sono, que é uma necessidade básica. Então o corpo prefere dormir do que meditar. Ele prefere comer do que meditar. Então, inicialmente, você tem que ter uma motivação grande, uma força de vontade. E eu acho que é por isso que a grande maioria das pessoas desiste. Por quê? Porque para você começar a ter resultados físicos da meditação, melhorar, né? Então a gente pode falar, meditação pode ajudar na hipertensão, na diabetes, nas doenças autoimunes, nas doenças alérgicas, pode melhorar enxaquecas, arritmias cardíacas, pode melhorar a queda de cabelo, nossa, doenças de pele, tem uma infinidade de doenças que a gente consegue melhorar a saúde através da meditação. Mas para que esses resultados apareçam, a pessoa tem que pelo menos ter meditado de 30 a 60 dias para ela ter o resultado, né? Isso falando de meditar 2 vezes por dia. Então, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia é muito imediatista. Então, prefere, vou tomar um ansiolítico ao invés de fazer a meditação para me acalmar, que vai levar mais tempo para isso acontecer, né? Mas é uma pena, porque não tenho nada contra ansiolíticos, contra remédios, né, que
psiquiátricos, mas a hora que você faz isso, você está tapando o sol com a peneira, você não está resolvendo em si o problema, você só está melhorando os sintomas, a causa continua ali. Então, quando você faz a meditação, você trata a causa primordial, né? Você trata a sua forma de ver o mundo, você vai perceber melhor os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo, e vai conseguir fazer a mudança necessária e verdadeira, né? Mas, infelizmente, as pessoas preferem as técnicas mais rápidas. Mas não vamos desistir, vamos continuar ensinando meditação, vamos continuar falando, né, dos efeitos da meditação aí, porque a gente sabe que funciona muito, né? Eu participo de ambulatórios de meditação e a gente consegue efeitos assim maravilhosos, com várias experiências aí, até de quadros como palpitação, né? Participei de vários trabalhos aí de pacientes com palpitações sérias, arritmias cardíacas, e que já tinham tentado todas as técnicas de melhora, inclusive ablação e tal, e não tinha dado resultado, e a gente com 8 semanas aí de meditação e de relaxamento conseguiu reverter as arritmias. Então, tem que ter as suas indicações, acompanhamento médico, tudo, mas funciona, né? Então, hoje em dia a gente tem ambulatórios para tratar palpitação, ambulatórios para tratar hipertensão. Na menopausa funciona muito bem para calores de menopausa, para insônia da menopausa, para transtornos de ansiedade e depressão pós-menopausa. Então, existem vários ambulatórios tratando as pacientes menopausadas com essas técnicas, um resultado fantástico, né? Então, até melhor do que hormonioterapia. Isso que é legal saber. E é natural, né? É uma prática que requer a disciplina, né? De todo dia meditar. E da pessoa que Exatamente. melhorar e está se integrando e está com saúde, né? Que legal, adoro. Isso é bem legal, e assim, eu participei até de um curso essa semana de atualização em mindfulness, falando exatamente do Covid, né? Então, assim, como já se passou um ano, né, do início aí da pandemia, começam a surgir os trabalhos e as pesquisas, a gente começa a conhecer melhor a doença, né? Porque no início era tudo muito desconhecido, e o vírus deu um baile na gente, né? Porque a gente usava o que a gente pensava dos outros vírus, então, por exemplo, a imunidade de rebanho. A gente viu que o Covid não é bem assim, não tem muita imunidade de rebanho, vídeo que aconteceu em Manaus, o vírus gera várias cepas muito rápidas, e essas cepas se disseminam muito rápido, não chega a gerar imunidade de rebanho, como a gente imaginava. Então, vários trabalhos mostraram que a meditação, o mindfulness especificamente, assim como técnicas de respiração, eles podem ajudar muitos pacientes, tanto a ter quadros de COVID mais leves, porque principalmente quando você usa a respiração como âncora de meditação, de tanto você respirar, você vai fortalecendo o teu músculo diafragma, que é o músculo mais importante da respiração, que é o músculo que faz o fole e consegue puxar o ar, né? Infelizmente, a maioria das pessoas são muito ansiosas e elas respiram muito aqui em cima, elas quase não movimentam muito o diafragma. Isso significa que a maioria das pessoas tem o diafragma flácido, né, e muito fraco. Então, quando o COVID ele gera um processo inflamatório no pulmão e o ar não consegue entrar no pulmão e não consegue fazer a troca gasosa, quem tem um diafragma mais fortalecido vai ter uma melhor ventilação, a saturação do oxigênio vai cair menos, e retarda ainda mais as pessoas que têm que ser entubadas. Muitas delas, se fizerem práticas frequentes, ajuda a não ser entubado, ou então retardar a intubação dos pacientes. Além disso, eles viram que, como a meditação ela diminui o cortisol, isso significa que ela melhora a nossa imunidade. Melhorando a imunidade, menos chance de você pegar o COVID, né? Ou se pegar, de você ter um quadro mais brando. Eles mostraram também nesses estudos
é que a meditação e a respiração, elas aumentam um glóbulo branco, que é o linfócito killer, que ele é o primeiro que vai, quando o vírus entra no corpo, esse linfócito killer, ele é o primeiro que vai lá matar o vírus, né? Então, quem medita também tem um nível de linfócitos killer maior do que as pessoas que não meditam. Além disso, a resposta, a produção de anticorpos também é maior para as pessoas que praticam a meditação. Eles fizeram também um estudo com a interleucina, mostrando, a interleucina gera aí um estado, aquela cascata inflamatória, interleucina 6, mostrando que quem medita tem um nível de interleucina menor, mostrou que também as pessoas que meditam, elas têm um tempo de doença menor, a doença é um pouco mais branda. Então, assim, como muda a imunidade, a gente consegue evitar, né, e melhorar, prevenir aí os quadros mais graves, mas é aquela coisa, não adianta meditar um dia só, né, Carmen, tem que ter essa sequência de meditação e esse empenho de você meditar bastante. Outro trabalho que eles mostraram, que eu achei bem interessante, é na recuperação de pacientes pós-Covid, né? Porque a gente sabe que depois do Covid, de 4 a 12 semanas, tal, pode se aparecer uma síndrome de Covid pós-agudo, né? Em que você tem vários sintomas, como fadiga, fraqueza muscular, falta de ar, tosse, queda de cabelo, problemas de insuficiência renal. Nossa, são um monte, né? Um monte de sintoma e de sequelas que fica, sequelas neurológicas e tal. E também mostrou que a meditação, ela consegue beneficiar esses pacientes também, em termos de recuperação, em termos de melhora do pulmão, né, porque sempre fica uma sequela aí da inflamação. Então, a gente ficou, assim, muito animado em saber desses resultados e continuar aplicando, né, nos pacientes, e você vai percebendo que essas práticas vão tendo cada vez mais divulgação, mais pessoas vão praticando e os resultados vão sendo, né, super legais, de você conseguir ajudar o paciente, e dá para fazer a meditação à distância, você vai induzindo, como a gente está conversando aqui, e as pessoas vão fazendo os exercícios, então é uma coisa barata, que não é nada que requer algum aparelho muito sofisticado e tal, que as pessoas conseguem fazer em casa, né, individualmente, e assim, que tem um resultado muito legal, e serve tanto para o Covid quanto para qualquer outra doença, né, câncer também, qualquer doença infecciosa, e melhora a saúde como um todo, né, então a gente ficou super feliz, a gente da área da medicina que trabalha com essas técnicas, porque a gente vê que finalmente a gente está tendo um espacinho e ajudando as pessoas, que é o mais importante. É verdade. Teve uma pessoa que perguntou se as crianças podem meditar, que seria bom. Podem, não só podem como devem. A gente sabe que crianças abaixo de 5 anos, elas são um pouco mais inquietas, vai ser um pouco mais difícil você fazer a criança sentar, fechar os olhos e meditar. Mas crianças acima de 5, 7 anos, eles já têm, né, essa possibilidade de você pedir para sentar, fechar os olhos. E existem várias técnicas de meditação para criança mesmo, que você pode fazer, e as crianças são muito participativas, muito colaborativas, desde que, lógico, você não vai fazer nenhuma técnica séria ou muito difícil. Você pode fazer a técnica, por exemplo, essa da respiração, com a criança deitada, põe um travesseirinho, um bichinho em cima da barriga e fala para ela respirar pelo nariz, fazendo com que o bichinho suba e desça na barriga. Você pode fazer a criança visualizar que está inspirando luz colorida, vamos inspirar bem lento luz azul, a luz azul está indo pelo corpo, né, trazendo paz, relaxando. Então, assim, existem, até se você colocar aí no YouTube, meditação infantil, você vai encontrar algumas técnicas.
e dá para fazer, e seria o ideal, né, Carmen, que a gente pudesse trazer isso para as crianças, porque lá na Índia, por exemplo, as crianças meditam desde pequeno, né, na escola, para lá, tem a meditação super lindinha, no pôr do sol, de manhã e tal, então, para elas isso faz parte da rotina, mas para as nossas crianças aqui do Ocidente, elas nunca viram isso, mas é interessante porque elas respondem muito bem, né? Tem uma amiga que ela é professora de yoga numa escola e ela conta, né, que ela ensina as práticas de respiração, de meditação, e chega lá no final do ano, do bimestre, ela não pode dar uma prova de yoga, mas ela pede para as crianças escreverem um pouquinho falando de como que a yoga e a meditação ajudaram na vida delas. E a professora falou que é muito divertido, porque a maioria delas fala que adora meditação, que adora fazer yoga e respirar, e a grande maioria falou que chegou em casa e ensinou a família a meditar, ensinou a família a respirar. E elas adoram, porque elas falam assim, nossa tia, a minha mãe ficou tão mais calma depois que eu ensinei ela a fazer respiração, adorei, ela não briga mais tanto comigo. Então eu falei, olha só, né, é muito legal porque as crianças replicam isso dentro da família, né? Tudo que você ensina na escola, a criança acaba replicando e contando para o irmãozinho, para a mãe, para o pai. Então, assim, seria o ideal de ensinar as crianças até para prevenir, né, e fazer uma neuroplasticidade, evitando que elas se tornem adultos ansiosos, né? Se você ensina a criança a fazer uma respiração, a perceber seu próprio corpo, aí quando tem algum estresse, você pode ensinar isso para, por exemplo, quando tem uma prova, que as crianças ficam estressadas, quando vai ter algum desafio no esporte, alguma coisa que a criança também fica estressada, você ensinar ela a relaxar, respirar, perceber a sua mente, o que a mente está falando, aprender a deixar os pensamentos, colocar pensamentos bons, a gente vai estar criando adultos muito mais tranquilos, muito menos estressados, e que é fundamental, né, para a gente. Acho que as crianças, principalmente de hoje, elas têm muita facilidade de aderir a essas técnicas, né? Acho que a gente era um pouco mais assim, quadradinho, muito menos, não tinha tanta informação, né? Mas a criançada de hoje, devido aí a toda essa web e todos os celulares e tablets da vida aí, elas estão muito conectadas, mas você tem que fazer elas olharem para dentro também, que eu acho que é isso que é importante, porque a gente tem muita informação, né, Carmen? Outro dia eu estava vendo um trabalho que eles fizeram lá, os cientistas lá nos Estados Unidos, para entender quanto de informação a gente recebe. Eles chegaram lá a um cálculo que a gente, por dia, hoje, tem a informação de 78 jornais de antigamente. É como se você lesse 78 jornais que as pessoas antigamente liam, né? Normalmente, antigamente, a pessoa escolhia um jornal ou dois, no máximo, dava uma lida, tal. Você imagina 78 jornais, né? Você lê tudo isso num dia só. É muita informação, então nosso cérebro acaba não absorvendo tudo isso, daí a importância de você ter momentos de fechar os olhos, silenciar a sua mente, né, e deixar esse fluxo, esse carrossel de pensamentos passar, e você se conectar com o seu coração, com a sua essência, com a sua presença, né, que na verdade é isso que a gente quer, que é conectar com o nosso divino. Mas é bem isso mesmo. E é muito importante você estar abordando esse assunto, porque as pessoas, apesar de já ouvirem dizer da meditação, poucas são as pessoas que realmente adotam a prática e continuam, né? Eu, graças a Deus, Exatamente. eu medito há 40 anos. Então, me ajuda Que legal. em vários assuntos diferentes. Agora, eu não comecei a meditar para prevenir nada, mas eu acredito que tenha me ajudado, inclusive no meu sistema imunológico, ao longo desses anos todos, e também para eu ter pique, disposição, para poder estar sempre servindo o plano espiritual. Tá certo que eu tenho também uma alimentação boa, com arroz integral, etc. Mas a meditação hoje, né, Regina, eu acredito que seja realmente a grande chave para as pessoas estarem de bem consigo, de bem com o corpo, de bem com a mente, e tá evitando uma série de transtornos depois. Porque a meditação faz a gente pensar,
para a gente viver aquele momento, aquela plenitude, aquele instante de respiração, aquele instante Exatamente. de música, de não sei. Enfim, cada um, Com qualidade, né? não é? Eu acho que a gente se preocupa tanto com a qualidade dos alimentos, dos produtos que a gente consome, mas a gente se importa muito pouco com a qualidade dos nossos pensamentos. É verdade. E a hora, por quê? Porque a maioria das pessoas não percebe os pensamentos. Sim. Ela está muito distraída com as atividades, com as redes sociais, com as coisas, tudo lá fora, lá fora, lá fora. E ela não percebe o que está reverberando internamente, né? Como que ela está vibrando. Então, a hora que você para meditar, por que tem pessoas que não conseguem sentar para meditar? Porque muitas vezes elas têm um carrossel de pensamento tão intenso e que aquilo fica muito disfuncional, de você parar e ouvir aquele burburinho, a mente não para 5 minutos, né? Mas como que você reverte isso? É você parando, observando aquilo e tomando consciência do seu estado mental e emocional para você poder fazer as mudanças. Porque se você deixar a deriva, a mente, ela tende ao caos. Essa é a natureza da mente. Ela tende ao caos. A partir do momento em que você começa a fazer exercícios de atenção plena, de perceber seu corpo, quais são as minhas emoções no momento, quais são os padrões de pensamento que eu tenho, né? É um exercício que a gente costuma fazer bastante para os pacientes. Fica em silêncio e meio que rotula os seus pacientes, os seus pensamentos. O que eu estou pensando? Estou pensando mais em coisas que aconteceram, estou pensando em coisas do futuro, estou pensando em coisas do agora, tarefas, listas, estou pensando que vai dar certo, que não vai. Então, assim, começar a perceber qual é o filme que passa na tua mente, né? Por quê? Porque vai depender desse filme, é como se ele fosse a lente através da qual você vai ver o mundo. Por isso que o mundo, cada pessoa tem um universo. Por quê? Porque cada um vê o mundo através da sua lente. E a sua lente tem a ver com esse programinha que está passando aí na tua mente e através daquilo que você vai ver. Então, se você teve uma informação, vamos dizer, assistiu um jornal que tinha muita informação negativa, muitos números da pandemia, mortes, o que, você desliga a televisão ou o que você estava escutando e aquilo fica reverberando dentro de você e você vai começar a ficar muito mais nervoso, estressado, vai começar a pensar em doença, vai ficar com medo, tal. Ou seja, o pensamento, ele dá o start aí para você ter todas as outras consequências mentais e físicas. Então, a meditação, ela proporciona exatamente esse momento de você parar, observar tudo isso e mudar, né? E entender que na hora que você está meditando, você está mudando o seu cérebro, né? Não sei se você conhece aquele monge que uma vez a universidade fez uma pesquisa e taxou ele como o homem mais feliz do mundo, o Mathieu Ricard. Né? E aí eles foram estudar o que tinha, por que o homem era qualificado como o homem mais feliz do mundo. E aí eles foram ver, colocaram ele para meditar dentro da ressonância magnética funcional, dosaram várias substâncias, fizeram o eletroencefalograma e eles viram que ele tinha uma quantidade, na hora que ele meditava, ele tinha uma quantidade de ondas gama no cérebro muito maior do que a maioria das pessoas, que a gente quase não tem essas ondas gama, e essas ondas, elas estão correlacionadas com foco, com atenção, mas também com compaixão, né, e a benevolência. Então, assim, tudo que a gente sente, ele tem uma correlação com ondas cerebrais, com neurotransmissores. E além disso, eles viram que esse monge, ele tinha uma função do lobo frontal esquerdo muito menor do que o direito. E aí eles foram ver o que significava isso, e aí eles perceberam que quando você tem uma função do lobo pré-frontal esquerdo muito exacerbada, você tem uma tendência a ser catastrófico, pensar em muita coisa ruim. E ele tinha o lobo frontal, pré-frontal direito muito mais ativo, significando que ele via a vida com uma lente mais tranquila. Ele acreditava no amor, no bem, na compaixão, na interdependência, na impermanência da vida. Então, assim,
como que ele ficou com o cérebro desse jeito? Ele foi moldando o cérebro dele através das meditações. Então, anos e anos de meditação, você vai mudando o seu cérebro, né? Então, isso a gente pode ver na ressonância magnética funcional. Você põe o paciente lá para meditar e você vê as mudanças, e conforme vai passando o tempo, você vai tendo mudanças físicas do cérebro, com aumento de estruturas cerebrais e diminuição de outras, assim como as ondas cerebrais também mudam, e os neurotransmissores, se você for dosar na circulação, eles também são totalmente diferentes para quem medita e não. Então, tem um efeito físico ali, né, fisiológico, neuroquímico. Então, é muito legal saber disso para a gente poder usar, né, e não achar que a meditação é só uma panaceia que melhora porque eu relaxo e fico fora da minha realidade. Com certeza não é isso. Com certeza mesmo. Adorei da forma que você expôs. Eu nem sabia desses raios gama aí. Eu preciso descobrir como é que a gente pode metabolizar essa energia. É ondas gamas. A gente tem vários tipos de onda cerebral, né? Então, alfa, beta, teta, gama. A gama é a onda mais rápida, ela vai de 30 a 60 Hz, né? Então, normalmente a gente só atinge isso quando a gente... Ondas cerebrais, Com eletroencefalograma você percebe, através da meditação e de você ter atenção plena, de você estar aqui plenamente, focando, a hora que eu estou aqui, eu simplesmente estou aqui. Eu não estou dividindo o meu cérebro com as contas para pagar, o que eu vou fazer daqui a pouco, como é que vai ser o jornal da noite, não, eu estou aqui 100% no meu presente. Por isso que o Mindfulness também, ele funciona muito, e o Mindfulness, hoje em dia, a maioria das empresas tem meditação, é o que o ocidental se adaptou melhor. Por quê? Porque ele usa as atividades que você está fazendo para você ter atenção plena naquele momento, seja sensações físicas, pensamentos, reações no corpo, e isso dá para fazer com qualquer coisa, né? Então, vai tomar banho? Tome banho fazendo mindfulness, fazendo atenção plena. Ou seja, vou prestar atenção na água caindo no meu corpo, a temperatura da água, o cheiro do sabonete, a textura do sabonete, a hora de passar no corpo, vou sentir cada parte do meu corpo. Ou seja, na hora de comer, cada garfada, eu vou ver o movimento do braço, o movimento da língua jogando a comida, a textura, o gosto, o cheiro, a cor. Nossa, a gente faz uns exercícios que você leva 20 minutos para comer uma uva passa, Carmen. É muito legal. Porque você começa olhando para a passa, depois você vê a textura, depois você coloca na boca, aí você vai perceber que você tem uma tendência a querer morder, engolir rápido. Aí não, vamos lá, vamos treinar a paciência. Põe de um lado, percebe, se colocar a passa no fundo da língua tem um gosto, na ponta tem outro, mais no meio, sabe? Aí percebe a mastigação, ó, a saliva aumenta. Nossa, 20 minutos para comer uma uva passa. É um exercício, depois que você termina, Carmen, você tá assim, você fala assim, nossa, primeiro que a passa ficou uma delícia, você nunca comeu uma passa tão gostosa, E segundo que você tá totalmente relaxada, por quê? Porque você não comeu, o que a gente faz? A gente come vendo televisão, batendo papo, olhando no celular, né? Ou seja, a gente faz 10 milhões de coisas menos aquilo que a gente tá fazendo. Então, assim, a gente perde muito, né, da sutileza de cada coisa, de cada movimento, então... a gente tem que aprender, essa atenção plena é fundamental. E com isso você está mudando o teu cérebro, né? Isso que é legal. Está fazendo com que ele tenha mais atenção no aqui e agora, mas você fica melhor para escolher, fazer escolhas, né? A gente estava até comentando lá nesse curso, por que os jovens hoje em dia não fazem o isolamento e eles parecem que são inconsequentes. Isso mostra uma falta de maturidade do lóbulo pré-frontal, exatamente, que você não consegue perceber que o seu ato de agora vai ter consequências futuras, você perde esse discernimento. Com a meditação, com o mindfulness, você também consegue melhorar isso. Então, se os nossos jovens meditassem, provavelmente o comportamento deles ia ser diferente, ia ter menos necessidade de álcool, de drogas, de tudo isso que a gente tem visto. Sem dúvida nenhuma.
Amanhã eu vou fazer o exercício da uva passa. Agora, é uma uva passa ou é um punhado? Porque se for uma, Não, uma uva passa, Carmen, uma uvinha eu passa. fico um dia só para comer o meu punhado de uva passa, porque eu como uva passa todo dia com nozes, né? Porque isso é Pois é, para o cérebro e para a memória. Gente, uma uva passa 20 minutos? uma uva passa, 20 minutos. Você começa primeiro assim, você vai lavar bem a mão, passar o álcool gel, aí você vai pegar a uva passa e você vai ver a textura da uva passa, você vai olhar para ela, vai ver que tem áreas mais claras, áreas mais escuras, tal, a textura, aí você coloca na boca e aí vai bem devagarinho, 20 minutos. Dá para fazer, nossa, a gente já fez muitas vezes, é bem legal. Tá, se eu conseguir ou não. Mas os Tá 10 bom. minutos eu vou conseguir. Não sei se 20, oh my God. 20 com uma uva passa? Não, aí a gente percebe, como a gente tem, quando a gente coloca a comida na boca, a gente mastiga muito pouco e a gente quer engolir rápido, principalmente quem é ansioso. A pessoa às vezes come e nem sente o gosto, né? Então, dá para comer mais devagar, não precisa levar 20 minutos cada garfada, mas pelo menos mastigar 30 vezes cada garfada. Então, você pode fazer atenção plena comendo, olhar o alimento, perceber as diferenças, o perfume da comida, aí dá a garfada, um alimento de cada vez. Nossa, é super gostoso. Primeiro que vai fazer muito melhor a digestão, problemas digestivos, de má digestão desaparece, porque a maioria das pessoas come a comida, engole quase inteiro, só que a digestão começa na boca, né? E a gente não sabe, tem algumas amilases, alguma coisa que só tem na boca. Se você engole inteiro, aquilo nem é absorvido. Então, não adianta também você escolher uma comida maravilhosa e engolir ela inteira, que grande parte não vai absorver e acaba eliminando nas fezes, né? Então, tudo isso faz parte desse, né, de você viver com atenção plena, aproveitando cada minuto, cada segundo, aproveitando as pessoas, a convivência, né? Na hora que você está ali conversando com uma pessoa, esteja ali plenamente, não fica conversando com a pessoa pensando em outras coisas. Então, uma série de coisas que a gente vivencia na meditação que dá para colocar no dia a dia. Sem dúvida. Nós temos 7 minutos, Regina. Eu coloquei o comentário para saber se tinha alguma pergunta, mas acho que já fizeram. Deixa eu colocar aqui de novo. Alguém tem mais alguma pergunta? Regina? Ou a gente já vai caminhando para ela fazer a mensagem final. Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o Kuit, ele que é mestre e professor universitário, lá no Peru, que a Regina esteve lá com a gente num dos grupos. Maravilhoso. Ele vai estar amanhã falando sobre o templo de Pachamama, o templo da Mãe Terra, em Pisá, que amanhã é dia da Terra. Então vai ser bem legal amanhã, às 5 horas. E vamos lá, né? Nas energias maiores da força da luz. Espero vocês amanhã às 5 conversando com o Cuide. Olha lá, a Giovana está dizendo que a Rita já começou a comer uva passa há 20 minutos. Ô, Giovana, coloca o indicador aí para tocar daqui 20 minutos. Só pode engolir depois de 20. Quero ver. Você já imaginou? Quero ver se ela vai aguentar. Quero ver. Porque a vontade de engolir é muito. Então você tem que perceber o quanto a gente tem que resistir e, né, e observar cada momento. É um trabalho interior. Aí vamos lá. Depois vocês me contam. Vou ficar curiosa aí para saber. Dá para a gente fazer uma coisa tipo 5 minutos ou 4 minutos em vez de 20? Quer fazer? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma focada na nossa respiração, que eu acho que é legal. Vamos lá. Vamos tentar todo mundo sentadinho. Vamos lá, fecha os olhos, procurando alinhar sua coluna, deixando a sua coluna reta, procurando deixar os pensamentos passarem. Vai fazendo respirações lentas, profundas, tranquilas, procurando sentir o seu corpo, os pés apoiados no chão, percebendo as nádegas apoiadas na cadeira, sua coluna ereta, os ombros para trás e para baixo, facilitando ainda mais a respiração. E vá procurando deixar os pensamentos. Procure não se envolver, nem desenvolver os pensamentos. Perceba como se a sua mente fosse um céu azul e límpido. Os pensamentos são simplesmente nuvens que passam. Perceba que algumas nuvens são mais branquinhas e leves, outras nuvens são mais carregadas e escuras.
mas todas são simplesmente nuvens que vêm e vão no céu azul e límpido da sua mente. Vá fazendo algumas respirações lentas, profundas, procurando usar mais o abdômen para respirar. E a cada expiração, vá relaxando mais e mais o seu corpo, relaxando os pés, os dedos dos pés. Vá soltando, relaxando os tornozelos, relaxando as panturrilhas. Relaxe também os joelhos, as coxas, virilhas, região genital, as nádegas. Vá soltando, relaxando o abdômen, seu tórax. Relaxe também as costas, desde a região do cóccix até os seus ombros e nuca. Relaxe os ombros, os braços, cotovelos, os antebraços, os punhos, as mãos, os dedos das mãos. Relaxe o pescoço, maxilar, os lábios, a língua, garganta, as faces do rosto. Relaxe o nariz, os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas, o espaço entre as sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo e as suas orelhas. Vá focando a sua atenção somente na sua respiração, permitindo que a cada expiração você relaxe mais e mais. Se vierem pensamentos, sons ambientes ou sensações físicas, assim como vieram, deixe passar. Volte o foco da sua atenção para a sua respiração abdominal, lenta e profunda. Permita-se relaxar, permita-se soltar, permita-se fechar os olhos para fora e abrir os seus olhos interiores. Perceba que este exercício também é um exercício de autocuidado, de autoestima. Normalmente temos tantas coisas para fazer e tantas coisas para cuidar, que muitas vezes esquecemos de olhar para dentro, de cuidar, de estar na nossa presença. E agora, lentamente, vá parando com foco na respiração, vá prestando atenção nos sons ambientes, prestando atenção no seu corpo sentado e lentamente vá fazendo respirações profundas, mexendo os pés, as pernas, os braços, se espreguiçando, voltando para o aqui e para o agora. Adorei. Muito bem. Muito gostoso, gente. Gratidão. Aí foi super gostoso estar com vocês. Espero que vocês tenham ficado com uma vontadezinha de meditar, depois de todos esses benefícios que a gente falou, de todos esses altos cuidados que eu acho que é super importante, em termos de prevenção de Covid, de melhora de saúde física, mental, emocional, espiritual. Então vamos usar, que é uma ferramenta muito legal, que a gente já sabia espiritualmente que ela era maravilhosa, mas agora a medicina também traz essa parte científica, comprovando os benefícios físicos. Então, estou sempre às ordens, qualquer dúvida, perguntas, estamos sempre aqui. Carmen, super gratidão desse espaço, de estar aqui com você, sempre uma delícia. Gratidão à família Paques, às meninas, a Rita, a Júlia, a Giovana, e todo mundo que está aqui presente.
Um abraço grande, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Amém. Manda um beijo para a Iramar, para sua mãe, para o Fernando, seu companheiro. Ela deve estar assistindo, eles devem estar assistindo lá. Provavelmente mandando um beijo para você também. A gente vai marcar mais, né? Porque é muito bom, adorei. Eu dei uma relaxada legal aqui, ó. Grande beijo, Regina. Família Pax, amanhã, Obrigada, cara. 5 horas, conversando com o Cuite sobre Pachamama, o templo da Mãe Terra. Gratidão, namastê. Beijo, Regina. Beijo, tchau, tchau.